que a gente faz se a gente bater demais com a gestão? Se a gente for concursado, a gente vai ter aquele tipo de punição que é possível fazer com um concursado, né? Você vai ser boicotado, você não vai conseguir tirar uma folga, você vai ter que ir para uma reunião no fim de semana, enfim, há 1000 formas que o empregador público tem de punir a gente. Mas se a gente for contratado, a gente simplesmente é demitido. Né? Você não está fazendo o jogo que o gestor quer. Então isso é muito, muito complicado. E não há estratégia individual para lidar com isso. Se a gente não se organiza enquanto trabalhador, enquanto psicólogos, a gente vai estar sempre sujeito a mandos e desmandos de outros poderes. Porque se a gente está tanto tempo na assistência, está na dúvida do que a gente faz, vocês acham que o juiz ou o promotor sabem o que a gente faz? Eu lembro uma vez que eu fui convocado para prestar depoimento no fórum, eu odeio isso. E o juiz perguntou assim, você que faz atendimento psicológico da criança? Eu, não, eu faço atendimento psicossocial. Ele olhou para mim, eu vi que ele queria me perguntar o que é isso, mas ele preferiu não perguntar. Aí depois chegou um ofício do fórum para que a gente dissesse o que o CREAS faz. Aí eu achei, olha, parece que deu certo, considerando que já tinha 3 anos de CREAS. Então tinha 3 anos que o judiciário não sabia o que a gente fazia. E essa demanda começou a diminuir. Agora o problema é a gente bancar esse tipo de luta contra os gestores. Os gestores não querem ter problema, não é verdade? O gestor não quer virar para o promotor coloca assim, verificar se o idoso está sendo agredido pelo filho conforme denúncia do Disque 100. Não é papel nosso. Né? Não é papel nosso. Mas aí a minha vontade é fazer um ofício. Prezado promotor, de acordo com o documento tal, com o documento tal, com o documento... Nós não fazemos isso. Aí na hora que o seu chefe assina, ele não assina isso aqui de jeito nenhum. Não é verdade? Então isso é um problema. Você está levantando um problema, eu não tenho a solução para ele. Eu penso num processo de solução, que é à medida que a gente colocar esse problema, porque isso era tabu até tempo atrás, a gente não podia nem tocar nesse assunto, colocar esse problema e pensar enquanto organização como a gente pode fazer. Contar com o CRP para isso. O CRP tem que ter algum tipo de proteção para a gente. Por exemplo, fui demandado a entregar minhas anotações no prontuário para o juiz. Como é que a gente faz? Isso está legal? Isso é outra coisa muito complicada, porque diz que pode requisitar o prontuário. Mas é o prontuário do paciente, não é isso? Lá na saúde. O prontuário na assistência é da família. Pode requisitar o prontuário da família? Será que a mãe pode ler o que a filha falou? Vocês percebem? Se você coloca isso num processo, como é que fica? Então tem muitas questões que o SUAS, enquanto novidade, vai demandar uma discussão muito grande nossa. Tanto como profissional, quanto como acadêmico, como pesquisador e como gestores. Bem, é isso também. Então, vamos fazer mais 5 perguntas para encerrar. Vivian. Boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar a mesa, gostei muito da explanação dos dois. E eu queria perguntar, na verdade, assim, estou entrando na prefeitura agora, né? Tem 2 meses que a gente está fazendo parte da equipe do CREAS, lá no PAEF, e são várias questões que passam dentro da fala, né, do Marcelo. Várias vezes a gente falou que realmente, né, os incômodos estão sendo bem parecidos com o que você traz. E assim, um que me chamou a atenção aqui agora, que não apareceu um pouco na sua fala, mas enfim, né? Uma provocação aí de pensar os furos da rede, que são vários, mas considerando que a gente faz acompanhamento de famílias, em muitos momentos a gente se coloca nesse lugar aí de ficar verificando como uma situação, né, tá acontecendo, enfim, né, de meio que se colocar mesmo nessa verificação aí da violação e tudo. E eu fico pensando um pouco como que, se a gente atende uma família e tem um violador, por exemplo, no caso do abusador, né, de uma pessoa que
comete um abuso sexual, por exemplo, né, que é um crime e tudo, e outras violações, onde a família está sendo atendida, mas a gente tem ali uma pessoa que precisa de um acompanhamento, de um tratamento, né, ou as pessoas, o agressor, por exemplo, de uma mulher, enfim, né, essas pessoas aí. A gente, no acompanhamento da família, não tem um trabalho para ser feito para essa pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, Marcelo, o que você pensa sobre isso, né? A gente não tem espaços, né? Quer dizer, na verdade, eu não sei se tem, mas eu fiquei pensando isso no atendimento que eu fiz, porque me provocou muito a mãe, que ela não era de acordo com o abuso, porque tem algumas mães que a gente sabe que, né, concordam um pouco, né, e ficam nesse lugar de afirmar ainda aquele, né, o abuso, falar que não cometeu e tudo. Mas essa mãe não, ela não concordava, né, entendia que o parceiro, que o pai dela, o ex-parceiro, na verdade, né, que ela teve um afastamento, que essa pessoa estava errada naquele ato, mas sentia assim, uma dificuldade de também ter que impossibilitar o contato do pai com a filha, e aí tem a justiça que é super morosa, né, que demora muito mesmo nessa responsabilização, e aí, né, não tem um local para você encaminhar essa pessoa, para ver se ela faz um tratamento, uma reflexão, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa tarde, sou o Fabiano. Marcelo, gostei muito da sua apresentação, foi muito bacana. E eu achei muito importante, sim, mas eu queria também ir um pouco além e fazer uma provocaçãozinha, assim, porque você trabalhou com 4 conceitos, né? E aí a questão que eu coloco até que ponto, uma provocação, inclusive para mim, né? Para todos nós aqui, né? Até que ponto também que a gente não precisa avançar nessa elaboração de conceitos, nessa construção, né, de novos conceitos para dar conta desse fenômeno que é tão dinâmico, que é a questão social, né? E eu vou colocar essa questão pelo seguinte: a questão do protagonismo, né, especificamente, o exemplo do protagonismo, eu vejo como um conceito muito problemático que a gente trabalha, muito importante, né, muito utilizado e muito problemático. E para mim ficou muito claro isso agora, né, nas jornadas de junho, nas manifestações, quando muitos jovens, inclusive adolescentes também, foram taxados de vândalos, né, principalmente pela mídia, por quebrarem, né, bancos, por algumas ações que foram taxadas como vandalismo. Mas os outros jovens, né, alguns jovens universitários, porque esses que foram taxados de vândalos são jovens da periferia, jovens né, os adolescentes de vilas e tal. E os outros jovens, né, os universitários, né, os jovens de classe média, eles não, eles eram taxados de protagonistas da história, né? Então, até que ponto, então, que esse conceito de protagonismo, ele não é um pouco demagógico, hipócrita, né? E o que se busca na política é um protagonismo parcial, é um protagonismo muito cerceado, né, pela política. Né? Mais ou menos isso. Começando pela pergunta dela, quando você falou tratamento, eu fiquei na dúvida de quem? Do agressor? Esse é um dos pontos mais difíceis, né, que tem, porque a gente sempre... Eu gosto muito, voltando de novo ao autor que eu falei, o Furnes, ele fala que você tem 3 formas de fazer uma intervenção em caso de abuso.
ele vai dizer que você tem uma forma que é monocausal, que você vai achar que o que causou o abuso foi o fato de haver um agressor e uma vítima. Você vai ficar muito concentrado na punição e responsabilização do agressor. Você tem uma outra perspectiva que ele fala que é bicausal, que você vai achar que na verdade tem um agressor, mas tem uma vítima e faltou uma proteção à vítima. Então tem dois culpados. O culpado é o agressor e quem não protegeu a vítima. E você tem uma outra perspectiva que ele vai chamar de sistêmica, que dá muito mais trabalho, que vai ser avaliar padrões de comportamento, de relação, sociais, inclusive, culturais e políticos que fazem emergir agressão no seio de uma família. E aí isso exige sair dessa posição da agressor e vítima, sair dessa dualidade, desse bicausalismo no máximo. E com isso você vai pensar que o agressor, o pessoal do Alban sabe muito bem disso, o agressor tem toda uma história para ser agressor. Não deu um negócio nele, não é um problema desse sujeito, não é uma subjetividade problemática que está em jogo. Tem todo um processo de subjetivação que produz agressores na sociedade. Tem toda uma ideia de masculino, enfim, não vou nem entrar nisso que é muito complicado, mas não é à toa que o sujeito está agredindo, seja a mulher, seja a filha ou seja o filho, como não é à toa que uma mãe está agredindo o filho ou a filha. Nada disso acontece como um caso desviante. Fulano saiu da regra. Não, gente, a regra muitas vezes é a agressão. A regra é a violência familiar como regra. Às vezes a gente finge que não. Sabe? Mas então quando você fala em tratamento, o sistema de garantia de direito ele já é falho na forma como ele foi pensado. Mas na forma como ele foi pensado estaria até bom se ele funcionasse, porque ele também não funciona. Né? Então, quando a gente pensa no que a gente tem que fazer dentro da assistência, é totalmente diferente na assistência do que uma ideia de tratamento. Agora, a gente também não tem onde encaminhar. Lá em Nova Lima deu um problema danado, porque o CREAS acabou sendo o lugar onde as crianças traumatizadas vão fazer atendimento psicológico. E eu me coloquei frontalmente contra isso e criei uma crise por causa disso. Falei, não, a gente não faz isso aqui não. O que faz uma provocação para a instância que deveria estar fazendo isso fazer, que é a saúde. Só que para isso acontecer na saúde vai ter que ter uma nova capacitação, porque é muito difícil. Eu fui perceber, depois de estudar um pouco sobre o tratamento da criança abusada, é um negócio cheio de conceitos, cheio de minúcias, cheio de questões problemáticas, é muito mais trabalhoso. E o pessoal que não é psicólogo, eles acham que a gente sai da faculdade pronto para trabalhar com absolutamente tudo. E a gente não está. Então, se a gente demanda, não, eu até faço isso, mas eu preciso de uma especialização, preciso de uma capacitação, aí também não tem verba do município. Então, eu fico brincando que é a lógica da empurração da batata que está quente. Né? Não, a gente não dá conta, manda para o CREAS, aí o CREAS não dá conta, aí manda para o fulano. E acaba que o caso não tem atendimento na rede. O problema também é que não dá para a gente assumir papéis e competências que a gente não tem. Então, eu não tenho resposta para isso. Eu só estou dizendo que é um problema sério. Essa questão do tratamento é seríssima, tanto do agressor quanto da vítima. Nenhum dos dois costuma ter acompanhamento mesmo. Tá? A rede de saúde, geralmente, ela lida com um problema mais grave. Uma vez eu brinquei de forma irônica, né? Não, a criança com estresse pós-traumático, ela não pode ser atendida na rede de saúde mental. Se ela tiver um surto, se a coisa ficar mais séria, ela consegue. Então, a gente não trabalha de jeito nenhum na prevenção. A gente espera a coisa agravar. Ah, não, agora sim. Agora teve um surto, agora já tem uma demanda ali do diagnóstico. Sendo que a gente viu antes, aqui, ó, essa criança precisa de um acompanhamento. E a gente não pode fazer. Né? A gente não só não pode, como a gente não tem tempo, nem capacitação, nem prerrogativa para isso. Não é uma má vontade. Muitas vezes parece que é má vontade. Aí eu sei os manuais todos por isso aqui, ó, não é má vontade não. Isso é o que nos compete. É o lugar que a gente deve atuar, que já é difícil fazer o que a gente faz. A questão dos conceitos que o Fabiano colocou. Eu me ative a 4 conceitos, que são 4 conceitos da política. E o que eu percebo é que a gente está numa política que se propõe a ser interdisciplinar, apesar de ainda não ser. Na verdade, ela tem a pretensão de ser transdisciplinar. Mas o que eu vejo? Nós precisamos de conceitos que favoreçam o diálogo. Né? Nós não temos muito diálogo, às vezes, com o pedagogo, ou com o assistente social, ou com o terapeuta ocupacional, ou às vezes até com o psicólogo que está na saúde, fica difícil conversar. Porque a gente não tem conceitos que perpassam o diálogo interdisciplinar, interprofissional e intersetorial.
Agora, o problema é criar esses conceitos, não trabalho danado criar um conceito. O conceito de vulnerabilidade, risco, empoderamento, protagonismo, a gente não acha ele fácil. Por exemplo, eu estudei esse manual aqui não diz o que é vulnerabilidade. Eles citam uma autora que ela faz uma confusão entre vulnerabilidade e risco. Aí eu tive que buscar em outro autor, então dá trabalho fazer essa pesquisa. Agora, a questão que você também colocou, Fabiano, o protagonismo. A política, na sua formulação e na sua ideia, né, no seu ideal, ela quer o protagonismo. Mas a prática política, a politicagem, sabe? A prática política viciada não quer. Vocês entendem? Eu lembro de participar uma vez numa discussão de um programa, eu citei isso num outro evento, o pessoal achou muito engraçado. Era um programa visando o protagonismo juvenil. Até que chegou uma hora que os jovens se reuniram para discutir a atuação desse programa, sem chamar esse programa. Aí o programa não gostou. Vocês percebem? Então o protagonismo parece que ele é até certo ponto. Porque quando a gente estimula o protagonismo, a gente está criando uma situação de exigência da população, sabe? E é muito engraçado que, por exemplo, essas manifestações, pensar nelas que não é porque o Brasil tem crise que elas aconteceram. Na verdade, nós estamos com um nível de desemprego baixíssimo, então não é porque as pessoas não têm emprego. Tem uma série de questões que estão sendo levantadas, mas quanto mais direitos, quanto mais a ideia de cidadania, quanto mais a pessoa se apropria da condição de cidadão, mais ela quer. E mais ela percebe que o Estado está em dívida. Porque o Estado está em dívida. Sabe, quando a gente pensa nas garantias fundamentais, quando a gente fala, né, o título dessa mesa é violação de direito. Eu fui pesquisar esse negócio de violação de direito, porque a gente repete isso e a gente não sabe o que é isso. Aí o pessoal fica, o CREAS trabalha com violação de direito. Eu estou chegando a uma conclusão que não, o CREAS não trabalha com violação de direito. O CREAS trabalha com a forma como os direitos são violados. Porque violação de direitos, só no artigo 5º tem uns 70. Então, todos os direitos de um cidadão não podem ser trabalhados pelo CREAS. Então, a criança está fora da escola. O que a gente vai trabalhar, na verdade, é com direito violado, com violência, opressão, violência física, psicológica. Então, a gente vai trabalhar com um certo tipo de violação de direito, e não com todos os direitos violados. Agora, qual que é o maior agente de violação de direito na atual sociedade? Talvez em todas. É o Estado. A gente sabe disso. Então, quando você está num lugar que falta creche, isso é um direito violado. Quem é que está violando? A prefeitura. Quando você vai num lugar que não tem posto de saúde, tem um direito violado. Quem está violando? A prefeitura. Vocês percebem? Então, quem é o grande violador de direito é o próprio Estado. À medida que o cidadão se apropria da ideia de violação de direito, cidadania, e requer esses serviços, ele está lutando contra o Estado. E aí a nossa posição enquanto política pública ela é altamente contraditória. A ideia da assistência social é que ela trabalha contra ela mesma. Porque se a gente conseguir o que a gente se propõe, não vai precisar mais de assistência social. Ele vai fazer o que com a gente? Vai pôr todo mundo em disponibilidade? Então a política ela é contraditória em si. Então é exatamente isso, Fabiano. Então o protagonismo é um conceito muito dito. Mas até que ponto o governo quer o protagonismo do cidadão? É uma crítica e é um pensamento que a gente tem que fazer o tempo todo. Bom, nós vamos a ir terminando. E eu só queria retomar na fala do Marcelo, quando ele diz, procura o conselho, que o conselho é o espaço e a casa dos psicólogos, que é preciso que exista por parte dos psicólogos de uma apropriação desse espaço. No conselho há diversos grupos, diversos GTs, dos direitos humanos, dos SUAS, da psicologia jurídica, da questão do feminino, que atuam constantemente e que se reúnem semanalmente. Vocês podem entrar em todos os sites, né? Há o CREPOC, o Centro de Referências de Políticas Públicas, os psicólogos fiscais que orientam sobre certas atuações. Então, é importante que vocês tenham presente que o Conselho é um espaço ao serviço dos psicólogos e do qual os psicólogos têm que se apropriar quando tenham dúvidas, quando tenham dificuldades e transitar com tranquilidade e com liberdade pelo Conselho. Pelo demais, muito obrigado, Marcelo, obrigado, Simone, obrigado pela presença de todos vocês e a todos os que trabalharam para que as coisas aconteçam.